Seja muito bem-vindo ao PintorCast, o seu canal de empreendedorismo dentro do Spotify. Eu sou o pintor Johan Luiz e hoje nós temos um mega convidado do setor de tintas. E ele é o primeiro lojista que a gente traz aqui para bater um papo, para conversar. E o nome dele é Ricardo Santagata, um empreendedor do ramo de tintas, proprietário da Tintas Palmares com mais de 40 anos de experiências no mercado. Foi diretor e presidente da Abrarte, a Associação Brasileira dos Revendedores de Tinta. Ele é esposo da Patrícia, pai da Beatriz, pai da Amanda e filho da dona Anice, fundadora da Tintas Palmares. Com vocês, Ricardo. Opa, Johan. Seja bem-vindo. É tudo isso aí. Obrigado aí pelo convite, feliz de estar por aqui. Uma responsabilidade aí, o primeiro lojista a vir aqui no seu podcast, na sua casa nova aqui. Parabéns, muito sucesso para vocês. E é isso aí, vamos ver o que a gente vai desenrolar aqui para a galera. Muito bacana. Faltou alguma coisa aqui na apresentação, Ricardo? Não, tá tudo aí. Acredito que, com certeza, um empreendedor que está há mais de 40 anos teve muitos feitos, teve muitas coisas aí para poder contribuir. E 5 linhas aqui no nosso bloco de notas ficaria pequeno, né? Mas vamos à primeira pergunta. Quem que é o Ricardo CPF? Bom, o Ricardo CPF é uma pessoa que gosta muito de fazer o que faz, né? Aliás, eu tô esse ano eu completo 40 anos em dezembro, trabalhando na Tintas Palmares, trabalhando no segmento de tintas. E as minhas aspirações sempre foram voltadas para isso no âmbito profissional. Pessoalmente, sou um cara família, né? Sou um cara voltado 100% para minha família e através do meu trabalho poder entregar o melhor para eles. Hoje a minha filha mais velha começou a trabalhar comigo. Começou? A minha esposa também trabalha comigo. Quantos anos ela tem? Tá com 22. Está estruturando a nossa área de marketing lá. Tá bem legal. Tá dando um gás novo para mim como pai, né? Isso é uma grande mola para a gente. Minha esposa também trabalha conosco, ela cuida da parte de relacionamento com arquitetos. Minha irmã é minha sócia, cuida da área financeira e administrativa. Estamos todos em família, então isso nos faz mais leve no processo, né? Então é muito legal. E o CPF do Ricardo é um CPF feliz de ter chegado até aqui da forma que chegou. É um homem realizado. Total, graças a Deus. Acredito que a coisa mais importante é a gente chegar numa certa idade e ver que tudo que a gente plantou, a gente está colhendo e a gente esteve no caminho certo, né? Isso, acredito que não tem preço, né, Ricardo? Exatamente. Já dá até direito de errar, né? Já dá pra... Brincadeira, não. A gente faz o melhor para poder entregar o melhor também. E vamos lá. A primeira pergunta referente a Tintas Palmares. Como iniciou a história da Tintas Palmares? Cara, a Tintas Palmares começou lá atrás, né? Como eu disse, a minha mãe foi fundadora junto com a minha tia. Começou com o ramo de tintas na minha família, começou com meu tio Edson, já falecido. Ele começou, era na década de 60, se não me engano, final da década de 60, início de 70, com a Tinta São Miguel. Tinta São Miguel. É uma loja que já é famosa, muito antiga, tradicional aqui na Zona Leste. Já foi uma das mais importantes lojas de São Paulo. E meu tio... Ela existe até hoje, né? Existe, estão com meus primos. Tem aqui na Zona Leste, tem várias regiões. Em Santos, na Baixada Santista também. Que legal. São meus primos que cuidam, o Márcio e o Maurício. E meu tio que trouxe a família para esse ramo, né? Os meus tios, 2 tios, além do meu tio Edson, empreenderam nesse negócio. E por último veio minha mãe, né? E minha tia. No final dos anos 70, início dos anos 80, o país começa a passar por uma crise, né, financeira. Minha mãe veio muito cedo, junto com os meus tios aqui para São Paulo. Ela é nordestina. E ela veio com 12 anos para cuidar dos irmãos. Que né? legal. Então, os meus tios avançaram, aí, prosperando aí no negócio. E minha tia conseguiu estudar, foi fazer contabilidade, trabalhou em indústria. Enfim, aí as duas se juntaram, meu tio deu uma força, né? Os meus tios deram uma força para elas. E elas começaram no negócio. 2 mulheres, início dos anos 80, era tudo diferente de hoje, 40 anos atrás. Então, assim, várias barreiras elas tiveram que quebrar, né? Também acredito até por ser mulher. Sim, principalmente por serem mulheres, né? E a história da Palmares começou aí, né? Uma história de luta.
Mas elas conseguiram, superaram, prosperaram. Eu comecei com elas. Você tinha quantos anos? 12 anos eu fui 12 trabalhar anos? Definitivamente com elas. Eu já ia nas lojas dos meus tios. Minha mãe trabalhava de caixa na loja do meu tio, Que legal. de um dos meus tios, né? Então, desde garotinho, eu estava sempre lá pelas latinhas de tinta aí no meio dos pincéis. E ela, uma pergunta assim curiosa, né? Quantas latas de tinta ela iniciou a Tintas Palmares? Cara, eu não sei nem te dizer, mas assim, com certeza todas que estavam lá estavam empenhadas. Porque as economias que elas tinham, eu me lembro que assim era mais para montar a loja. E assim, como os meus tios já estavam estabelecidos, avalizaram, né? Tá. Então assim, foi muita luta, né? Foi muita coragem, muita vontade, era uma oportunidade que elas abraçaram. Mas era uma loja Aquele bacana. sonho mesmo, vamos vender, o que a gente vender, a gente vai comprar mais. E elas carregavam lá. Naquela Legal. época, eu lembro, a gente vendia muito cal, né? O cal. Para pintar as casas. Isso era comum. Não tinha lata de tinta nessa época? Não, já? tinha. Mas era mais barato, né? E a gente Entendi. estava estabelecido num bairro muito popular. Entendi. Muito de periferia. Qual foi o bairro? Hermelino Matarazzo. Hermelino. A loja existe até hoje, é a nossa matriz. Que legal. Né? Só que na época era um bairro que estava se formando, ainda um bairro de trabalhadores. Então, assim, a gente vendia tintas em lata, mas também vendia muita coisa barata, né? Que era para atender isso daí. E elas carregavam um saco de cal e na maior e tava tudo bem. Ô, Ricardo, hoje o empreendedor, ele entende assim, né? Vou ganhar o dinheiro é meu. O pintor, ele ganha às vezes R$5.000, ele gasta R$5.000. Ele tirou ali naquela primeira semana 1.000, ele gastou os 1.000. Na segunda ele ganhou mais 1.000, ele gastou os 1.000. Agora, o lojista, ele não pode gastar o dinheiro do caixa, porque o de caixa não é dele. O dinheiro do caixa não é dele, né? Não. Então, para você iniciar um negócio, né, de revenda, você tem que pensar assim, poxa, eu gastei 5.000 para comprar essa mercadoria, me sobrou 2.000, eu tenho que viver com esses 2.000 ou eu tenho que segurar e colocar mais para ter um estoque maior. Como que é isso, Ricardo? Porque às vezes o pintor ele não entende essa situação e se ele entendesse, talvez hoje ele prosperaria mais, porque ele não tem salário. O salário dele é quanto que ele ganha. Sim. Normalmente as obrigações são sempre a maior parte do negócio, né? Isso não tenha dúvida. Quando todo mundo começa um negócio, normalmente começa pequeno, às vezes muitas das vezes sem preparo e vai aprendendo aí na marra. Talvez foi o que aconteceu com a minha mãe, com a minha tia, com quase todos aí, incluindo os pintores que Sim. você está se referindo. Né? E aí a coisa, você vai tomando porrada daqui e dali. Você aparece aquele dinheiro ali e fala, pô, que bacana, né? Só que esquece que, além das contas, das obrigações que você tem ali com fornecedores, com funcionário, aluguel, água, luz, telefone, etc., você tem ali aquele período que você tem que sustentar o teu negócio. Porque você vai começar, você tem que formar clientela, você tem que ter aquele fluxo de dinheiro entrando para poder cobrir essas despesas. Então, quando você começa um negócio e você tem a oportunidade de ter uma reserva, é melhor ainda. Legal. A gente sabe que, na prática, não é a maioria das vezes que acontece, mas é bem isso. Mas, independente se você não tem essa reserva ou não, aquilo que você produzir, você precisa ter com clareza que aquele resultado financeiro, aquela receita sua, ela vai ser o suficiente para pagar todas as suas obrigações e principalmente sobrar, porque ninguém vai trabalhar de graça. Você não vai prosperar num negócio se você não tem uma sobra ali para reinvestir no negócio, além de pagar suas despesas, e a sua própria sustentabilidade, né? Então, essa visão tem que ter. Não dá para você ir vamos ver no que dá. E a gente sabe, né, que muitas das vezes é o que acontece, né? Ô, Ricardo, Tintas Palmares existe há quantos anos? Esse ano ela está completando 43 anos de existência. 43 anos. Agora eu vou fazer uma pergunta que, para você se sustentar durante 43 anos, vocês pegaram mudança de moeda, né? Mudança de moeda, mudança de governo. Você tem um governo que ele pensa para um lado, daqui a pouco o outro pensa totalmente diferente. Você tem várias reformas. E para você se sustentar 43 anos e ser uma referência dentro de São Paulo, deve ter algum segredo, né? Que deve ser uma coisa muito óbvia, mas deve ter algum segredo que o pintor escutando isso, se ele pegar para a vida dele, ele vai ter esse resultado também dentro do negócio dele de pintura. Qual que você acredita, assim, vendo a trajetória dos seus familiares e depois a sua
quando você assume a sua gestão, vou chegar lá também, mas qual que foi o segredo da Tintas Palmares para se sustentar tanto tempo e estar crescendo até o dia de hoje? Olha, na verdade não é um segredo, né? É uma necessidade real, né? Para você prosperar no mercado, se manter no mercado, é você se capacitar. Você ter condições. O que é se capacitar? É você ter condições de você avaliar o mercado externo e as suas variáveis para dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, e qual é a condição que você está perante ela. Então, se você tem variáveis, como você falou aí, de problemas econômicos, macroeconômicos do país, ou até mesmo problemas mais corriqueiros, que você precisa suplantar esses problemas, você precisa estar preparado. Se você não tem essa visão compartilhada entre o que é de fora que intervém na sua empresa e vice-versa, você já se perdeu. Então, quando eu assumi definitivamente a Tintas Palmares, eu estava com acho que 19 para 20 anos. Nossa, novo. Eu não vou contar a história toda, senão a gente ia ter que transformar esse podcast aqui num seriado, né? Então, vamos resumir. Mas a gente atravessou aí um momento de dificuldade, era mais ou menos 93 para 94. Eu nasci em 94. Então, ali a gente estava num momento de hiperinflação, mudança de economia, né? Porque estava sendo proposta aí uma grande reforma econômica no país. Né? Foi primeiro a mudança veio, do real. Do real. Primeiro 94. veio um indexador da moeda, que era o RV, depois veio definitivamente o plano real e a estabilidade que a gente pode ter a grande oportunidade de usufruir, porque, ao contrário, eu também convivi nos momentos mais difíceis da economia do país, que nos anos 80, que foi inclusive a década que a nossa empresa iniciou, que foi onde teve o maior problema inflacionário do país. E a gente teve que conviver com isso. Vários planos econômicos suscetíveis a erro. Foi o que aconteceu. A gente tinha ali que chegar na loja, eu me lembro, 1 hora antes de abrir para poder reajustar preço na tabela manualmente ali, porque era todo dia. Caraca. Era todo dia, era uma loucura. Você vendia uma lata de tinta, tinha que sair correndo para o banco. Literalmente isso, tá? Não estou falando de maneira Eu escuto essas histórias e fico imaginando. Era literalmente. Você vendia ali, você vendia na parte da manhã, corria no banco e depositava, porque se você perdesse o rendimento, que na época era o overnight, você já tomou prejuízo ali. Era um negócio muito louco, assim, eu não quero viver isso jamais na vida novamente, como empresário, como cidadão, como pessoa, porque realmente é muito difícil de lidar com isso. E você acredita que o brasileiro tem muito memória curta, assim, referente a essas adversidades que o Brasil já viveu? Eu acho que memória curta não. Por exemplo, você nasceu em 94, você falou? Então, você não viveu isso. Não vivi. Então, você não tem isso registrado na sua memória. Você já vive um momento que já era mais estável, né, economicamente. Os mais velhos, como eu e como muitos empresários que viveram isso, com certeza não esqueceu. Você vê, eu tenho um tio que ele é pintor, eu acredito assim fielmente que ele não prosperou como pintor. Ele tem 35 anos de pintura, ele tinha aquela caderneta de poupança, né, que você pagava uma mensalidade ali por mês, e ele ficou bravinho na época que o Collor ele tomou o dinheiro da galera, né, segurou o dinheiro da galera, e ele rasgou as documentações daquela caderneta de poupança. Quando voltou a pagar, depois de alguns anos, ele não conseguia achar, porque mudou primeiro, né, a moeda da época. Ele não conseguiu mais ir no banco, o pessoal falou assim, olha, sua conta, você precisa do número da sua conta. Não é como hoje, né, que você fala assim, olha, eu sou o Johan Luiz, procura aí, fala seu CPF, eles acham no sistema. Antigamente, era tudo via papel, os sistemas era via papel, procurava lá tal. Você passava um cheque, você chegava na boca do caixa, o caixa tinha que ir lá pegar um cartãozinho de assinatura, conferir se estava certinho. Né? Era tudo físico, era tudo analógico. Exato. Não tinha nada digital. Meu tio, eu coloquei advogado para ele procurar essa grana. Hoje talvez daria uns 250 mil reais, uns 300 mil corrigido. Ele perdeu esse dinheiro, ele perdeu, acho que a esperança de viver, sabe? Ele é o cara que ele é frustrado, ele é um pintor frustrado, ótimo profissional, não tem vício com bebida, não tem vício com nada, ele foi um cara que não quis casar. Ele é um cara assim, sabe aquele cara solteiro, que ele vou viver minha vida. Ele me ensinou a pintar.
Então ele teve a oportunidade de estar com a gente em obras boas. A primeira vez que ele ganhou dinheiro na pintura foi numa obra que eu orcei. E aí ele falou, o que você falou para esses clientes aqui para ele conseguir pagar isso aqui? Eu falei, não, tio, deu o valor justo. E aí ele começou a olhar assim, ele falou, Johan, agora eu tô vendo que você estava certo. Porque eu falava para ele, vamos fazer um uniforme, vamos fazer isso. Ele não queria, mas veio de uma frustração do passado, dessa época que ele não conseguiu superar. É. E talvez você deve ter visto vários empresários que não superou, né, essa época também. Eu até tenho assim uma certa empatia por essa história, né? Porque de fato era uma época de muito descrédito, né? Você fazia e as coisas não aconteciam, principalmente quem estava começando ou os menos favorecidos. Você viver num ambiente inflacionário é muito difícil. E aí, quando ele conseguiu juntar uma grana, o governo foi lá e compulsoriamente travou a conta dele, ele desacreditou. E eu não tiro a razão dele. E aí passa também pela essa questão de gestão exatamente isso, né? Você conseguir fazer a leitura de quanto que você pode suportar essas variáveis e atravessar por esse momento, né? Porque o Brasil, por mais que tenha avançado nesse sentido, ainda é uma economia frágil, ainda temos muitos problemas. E o empreendedor, de um modo geral, seja o microempreendedor até o mega empreendedor, ele tem que ter essa batalha diária. Só que para isso ele precisa estar armado. Armado com entendimento do que é o seu negócio. Você acredita muito nessa inteligência emocional, dessa habilidade de você te segurar ali, não se precipitar, de não se frustrar? Você acredita que essa habilidade emocional que você teve, ele te ajudou? Não, é necessário. Se você não tiver uma resiliência, você não tiver ali algo que te motive e uma base de entendimento do que você está fazendo, você não prospera. E isso eu não diria nem que é uma qualidade, mas é uma necessidade real de quem quer empreender. Você vê quantas empresas que não prosperam. Tem uma taxa aí, eu não me lembro o número, mas a maioria das que abrem em 5 anos estão fadadas a fecharem. Né? Então, tudo isso passa por um processo de quem está gerindo essa empresa, principalmente nos primeiros momentos, porque a estrutura dessa empresa, ou desse empreendimento, ou desse negócio, normalmente começa com uma pessoa. E se o processo dele emocional, a inteligência emocional dele, junto com a capacidade que ele tem, somado à resiliência, não tiver tudo alinhado ali, é difícil. Qual que é o principal erro, assim? Você deve ter visto alguns lojistas, tendo amizade ou não, mas o que você acha que foi erro ali de alguns lojistas dessa época, de talvez ali de 30 anos para cá, desde o real? Vamos pensar do real para cá. Esses 29 anos que vai fazer, desses 30 anos aí, né? Qual que foi o principal erro que você falou assim, puxa vida, todos que fizeram isso, eles hoje não estão com o CNPJ aberto ou não cresceram? Olha, eu não diria que a gente pode atribuir erros nesse processo, né? Eu acho que você veio de um formato inflacionário. Então, esse lojista, ele soube lidar com isso de uma maneira. Quando acabou a inflação, tudo que você estava fazendo durante 10, 15 anos mudou completamente. Legal. Lembra que eu te falei que você tinha que vender uma lata de tinta e correr para o banco para poder... Então, virou uma espécie de uma roda ali diária de você fazer o dinheiro em cima do dinheiro, não em cima do negócio. Entendi. E isso foi a base de sustentabilidade de muitas lojas, não só de tintas, mas, sei lá, de todo o varejo, da indústria como um todo, eu acredito. Quando acabou isso, eles ficaram perdidos. E naquela época, o comerciante ele era comerciante. Não existia essa palavra empreendedor, gestor, não era nada disso. O cara começava uma loja, comprava, vendia, pagava as contas, sobrava era dele. Simples assim. Hoje não é mais assim. Hoje você precisa gerir uma empresa, por menor que ela seja, em todos os seus aspectos, financeiro, de marketing, vendas, tudo você precisa gerir. Naquela época não era assim, era tudo muito mais simples. Então, quando houve essa transição, veio junto, foi início, depois de 95 até os anos 2000, foi o início também da internet, da globalização, da estruturação das redes de computadores e a democratização desses computadores nas lojas para uso pessoal. Então, começou a se impor um novo ritmo
E muitos não assimilaram ou não tiveram sucessão, pessoas mais jovens que foram assumir o negócio. Não se atualizar e o medo do novo, será? Não, acho que é falta de preparo mesmo para essa transição. Como eu disse, eram comerciantes, o comerciante ele vive o dia. É que nem o feirante. Eu acredito, até o que você está falando, eu acredito que o pintor ele vive muito a semana. Ele vive a vida dele, o ciclo da vida dele se resume à sexta-feira. Ou ele vive aquele trampo. Ou aquele trampo. Quando acabou o trampo, ele vai ver o que faz. É isso. Entendeu? Tem mudado, né? Eu tenho percebido essa mudança nos pintores assim, mas precisa avançar muito. Né? O pintor, ele é como esse comerciante, como o feirante que eu disse. O feirante ele vai cedinho lá para o Ceasa, carrega o caminhão, vai para a feira, se vender tudo, beleza. Se não vender, ele tem que chegar no fim lá na xepa lá e queimar os preços, mas tem que dar um jeito ali. Dia seguinte é outra história. Uma empresa hoje instituída não dá para lidar mais assim. O outro dia é outra história que você já tem que saber qual que é o final. Verdade. Ou você conduzir o final dela. O pintor, ele tem condições hoje de fazer isso. Porque se ele se enxergar como um empreendedor, ele tem que entender que ele tem que ter obrigações. Primeiro para com ele, que se ele for só ele mesmo profissional, né? Porque ali ele tem que pagar as contas pessoais dele, as contas que ele gera para esse trabalho, para esse serviço em questão. E já tem que se preparar para o próximo. Não adianta ele falar, bom, depois que acabar esse trampo aqui, eu vou ver o que eu faço. Aí, meu amigo, já era. Né? E aí vai de encontro com uma série de coisas que a gente escuta no mercado. Poxa, é difícil uma loja dar crédito para pintor, porque não sabe se ele vai conseguir pagar e não sei o que, não sei o que lá. Isso acontece. Sim. Tá? A gente não pode fechar o olho para alguma realidade, porque tem um risco. Por mais que você tenha parceria, assim, a gente tem muitos pintores parceiros. 40 anos de história, deu para acumular muito parceiro pintor. Isso é um grande orgulho nosso. Mas muitas das vezes a gente concede um crédito ali, o cara precisa comprar uma ferramenta, alguma coisa, mais pela confiança do que você vê que o cara vai ter ou não condição de honrar com aquele compromisso, porque ele não avançou com uma estrutura mínima para ser, não, o cara é regular nesse processo, regular naquele outro. E está tudo bem, é uma característica do nosso mercado. O que eu quero dizer com isso é que o profissional de pintura ele tem uma oportunidade muito grande de crescer profissionalmente. A gente teve movimentos recentes que instituiu realmente o pintor como um profissional. Né? E isso é recente mesmo. Estamos falando de 10 anos para cá. Sim, foi 10 anos. Né? Até então, o pintor ele não era reconhecido profissionalmente. Era uma profissão meio que marginal. Sim, era. O amigo da minha prima está desempregado, ele vai vir aqui em casa fazer uma pinturinha aqui para mim. O meu pedreiro vai vir aqui, ele já pinta. Ele vai assentar um piso e tal, já pinta. Então, assim, esse era o profissional de pintura. Por mais que a gente que está no dia a dia sabe que sempre houve grandes profissionais de pintura, mas a grande massa não era reconhecido profissionalmente. Não, a visão das pessoas sempre foi o pintor é um cara que está desempregado e está fazendo um bico. Na verdade, são pessoas que estão fazendo bico. Marginalizado. Mas hoje não é mais assim. A gente já percebe essa mudança. Sim. Então, assim, os pintores já são profissionais, já é uma profissão instituída e reconhecida. Eu acredito que a internet, Ricardo, ela começou a mostrar isso para os clientes. Assim, quando um cliente ele entra num perfil como o meu, não pela quantidade de seguidor, mas pelo posicionamento. Ela fala assim, olha, esse cara trabalha uniformizado, esse cara tem uma equipe, esse cara tem ferramentas. Começa a entender que, aqui é uma empresa de pintura, como existe uma empresa de marcenaria, como existe uma empresa de vidros, né? Ela começa a entender que é uma empresa de serviços. Só que, infelizmente, quando ela vê um pintor e ele tá naquela visão do pintor antigo, a gente sempre fala, o pintor pé de chinelo. Quando ela vê o cara de chinelo, não propriamente pelo fato de ser chinelo, mas ela imagina assim, é um cara que está desempregado, ela olha assim, não tem uniforme, não tem vestimento, é um cara que qualquer um pode fazer igual a ele. Então, ela olha assim, aquele cara, ela descredibiliza totalmente aquele cara. Eu fiz até uma experiência, né, uma experiência social, de estar vestido totalmente sujo de tinta e numa padaria nobre. Eu fiz isso em Alphaville. Só que eu fiquei com um pouco de medo de gravar isso. A minha ideia era gravar. Só que eu falei, cara, eu vou ver como que seria. E eu me senti muito mal. Por quê? Eu percebia que as pessoas estavam na fila e as pessoas olhavam assim, quem que deixou esse cara entrar? Tipo, caramba,
esse cara tá comendo no mesmo lugar que eu. Então, o pintor, ele sente isso, só que o que ele faz? Ele se fecha, ele fica bravo. Eu tenho dinheiro para pagar, eu ganho mais que você. E ele não olha assim, cara, as pessoas estão me olhando assim, eu vou fazer diferente. Porque isso já está nas pessoas. Eu vou fazer o quê? Eu vou entender sobre pessoas. Se eu for assim, na casa das pessoas, as pessoas vão me descredibilizar. Se eu for numa padaria, isso vai ser... Eu falei assim, cara, a partir de hoje eu só vou vestido de pintor nessas padarias. As pessoas vão ter que se acostumar com a minha presença lá e ver que eu tenho dinheiro. Só que eu não vou, claro, sujo totalmente de tinta, porque aí eu vou estar descredibilizando o meu trabalho. Então eu vou estar uniformizado e com o uniforme limpo. As pessoas vão olhar na minha camiseta, pintor, profissional pintor, pintor Johan Luiz. E eu comecei a fazer isso. Todos os dias eu comia ali. E as pessoas começaram a se familiarizar comigo. Falou, pô, esse cara que aí estava aqui na minha camiseta. Pintor de alto padrão. Então, pô, você está no meio de uma classe social elevada. Você tem um pintor que está de calça branca. Aí você tem um cara que está de camiseta branca. O cara olha assim e fala, meu, esse cara aqui é um pintor de alto padrão. Até que um dia o cara falou assim, cara, você deve pintar a casa dos ricos aí das mansões. Eu falei, pô, é isso mesmo. Aí ele, que bacana, legal, cara. Pô, eu fico olhando aquelas casas lá, quem será que deve ser os caras que pintam? Então eu vi que eu consegui quebrar o gelo. Só que o profissional ele não encara assim. Ele encara como eu encarei da primeira vez. Eu fiquei bravo. Fiquei nervoso assim com a reação das pessoas. E o pintor, infelizmente, o pintor naquela... Aí que entra a cabeça do cara das antigas, né? Como talvez o empresário, ele se fecha. Ele fala, cara, eu não preciso disso, eu vou trabalhar exatamente assim. Eu não preciso de uniforme, preciso de ferramentas, preciso de bota. E quando o negócio dele começa a ficar empacado, né? Começa a não avançar. Assim, pô, você tá na internet, você tá num... O brasileiro é muito vaidoso, né, Ricardo? Então, o cara olha assim um pintor que, pô, organiza a casa, isola a casa, trabalha uniformizado, ele dá mais credibilidade. Ele vê um cara que, pô, chegou de chinelo, pô, pintou com uma loninha puxando, ele descredibiliza esse cara. Então, você vai ter dois caras que trabalham igual, né, a mesma qualidade, só que um ganha mais e outro ganha menos. Né? E ainda escuta algumas coisas do cliente desnecessário, que ele acha que o cara não tem aquela habilidade. Porque ele, pô, é um cara que está como ajudante fazendo serviço de pintura. É sobre isso que se deu essa mudança. Eu acho que é o que a gente mais percebe, né? Esse comportamento, essa preocupação com a imagem, essa preocupação com a entrega, né? Mas assim, tudo no âmbito profissional. O pintor, ele se reconhece como só o profissional. Eu acho que a segunda etapa dessa mudança, ela precisa acontecer. E qual seria? Ele se reconhecer como um empreendedor da pintura, né? Independente se é ele que vai lá e põe a mão na massa ou se ele contrata uma equipe para trabalhar, isso não importa. O importa é que dentro do tamanho da estrutura dele, ele seja uma estrutura profissional e ele passe essa imagem. Legal. Não só na imagem dele como pessoa, como ele está vestido, se ele está calçado com bota de segurança, se ele está com um uniforme limpo e organizado, como você se referiu, mas também na entrega. Desde do momento que ele recebe o contato do cliente, como ele se comporta, né? Se ele é comprometido em responder as mensagens, se ele é comprometido com o horário que ele agendou com o cliente chegar lá, se a hora que ele vai fazer o orçamento, ele colocar coerência naquilo que ele está cobrando. Coerência, eu digo, é o valor real Sim. daquilo. Não, olha, aqui nesse cômodo eu vou maciar, eu vou precisar fazer isso, ele detalhar isso e estabelecer por que ele está cobrando aquilo lá. Então, isso vai criando essa imagem profissional, tanto para os seus clientes como para os outros interessados aí no processo dele. Verdade. Né? Então, eu acho que é sobre essa segunda etapa de evolução do pintor que eu acho que a gente precisa olhar com mais cuidado. Precisa acontecer. Legal. E como que a Tintas Palmares ela ajuda a desenvolver os profissionais, os clientes? Eu acredito que o pintor ele acaba se tornando ali um vendedor externo da loja de tintas, um parceiro, né? Ele faz a indicação. Né? Como que a Tintas Palmares ela ajuda esses profissionais, tem um relacionamento? Como iniciou tudo isso, né, Ricardo? Qual foi o momento que você falou assim, pô, meu cliente não é só o cliente final, meu cliente é o pintor. Cara, assim, para mim é até meio natural, porque eu comecei no balcão de loja. Tá. E assim, um balcão de loja sem pintor, balcão de loja de tintas, aliás, sem pintor, é um balcão morto, né?
Então, assim, o pintor é o que traz a dinâmica para o dia a dia da loja sem demagogia. É lógico que hoje em dia menos, né? Porque está todo mundo nesse processo de comprar pelo WhatsApp e tal. Mas, cara, de verdade, eu fico muito feliz quando eu chego numa loja, tem 3, 4 pintores no balcão, a gente conversa, sempre aquela resenha, porque o pintor é aquele cara que está todo dia na loja. Verdade. Tinta é um produto de baixa recorrência. Se você é um consumidor final, você vai pintar sua casa hoje, com muita sorte você vai pintar daqui 2 anos. E necessariamente ele não vai voltar na tua loja para pintar. Você vai trazer muito cliente novo. Né? Então, é assim, o consumidor final, na sua grande maioria, ele responde pela maior parte também do faturamento de uma loja de tinta, mas ele é diversificado. Entendi. Você tem que estar toda hora ali atraindo novos, então você tem que ter um bom ponto de venda, um bom estacionamento, enfim. O pintor não. O pintor, quando ele está ali, ele é do dia a dia. É o cara que, tipo, você tem aquela intimidade ali de chegar e até xingar ele, assim, sim, né? Sim. Né? Naquela... E assim, se você não tem esse profissional instituído dentro da sua loja, não faz muito sentido. Isso sob a minha visão. Sim. E eu acho que é a realidade, né? Pelo tanto que a gente está de tempo que a gente está no mercado. E com essa essência a gente foi evoluindo, sempre olhando para o pintor como o ente principal aí do hall dos nossos clientes. E a gente faz muita coisa. Muita coisa a gente faz assim de vontade própria, sem esperar resultado, assim, mais para agradar mesmo, Sim. né? E muita coisa, lógico, com o objetivo assim de fidelizar cada vez mais, de atrair mais pintores. E assim, quando ele fideliza, ele entra no natural também. Então, assim, é uma roda que vai girando e a gente procura alimentar essa roda só com coisas boas para o pintor. Eu me lembro de um podcast que eu participei. Foi logo quando eu inaugurei aqui a loja do Tatuapé, que é uma loja mais disruptiva para a época, não faz muito tempo assim, mas foi um pouquinho antes da pandemia. A gente já pensava nisso, né? Um ambiente mais... Né? E aí me perguntaram, pô, mas você acha que você não vai... ao invés de você atrair o pintor, você vai espantar o pintor? Eu falei, por quê? Por que o pintor não pode tomar um café expresso? Legal. Por que ele não pode ser atendido sentado? Por que ele não pode estar numa loja climatizada quando tiver calor? Tomar uma aguinha fresca? Por que ele não pode ter uma sala de treinamento lá com uma TV bacana para poder apresentar um bom conteúdo? Por quê? Aí ele falou, é verdade. Então, é isso que a gente pensa. O pintor, se você for olhar, ele é o mais importante de todos os nossos clientes. Mas todos são importantes para nós. Então, a gente tem que tratar todo mundo igual. Coisa boa, gente. Coisa boa, a gente se acostuma fácil. E assim, a gente está sempre pensando em ver o que a gente pode trazer. E hoje, mais do que nunca, pensando inclusive no que eu falei para você, que assim, o pintor ele precisa passar de fase. Ele já é profissional, todo mundo já reconhece. E qual que é a segunda fase agora? Agora ele ser o empreendedor da pintura. Verdade. Ele vai agregar muito valor para a cadeia, se a gente conseguir avançar com isso. Para a cadeia como um todo, para a indústria de tinta ganha, a loja de tinta ganha, o consumidor final ganha, o pintor ganha. Então, a gente precisa evoluir com isso. Então, tudo que a gente tem feito hoje é voltado para isso. Primeiro, para a gente conseguir juntar essa galera, porque você não junta, você comentou comigo que você foi num evento que não tinha pedreiro, não tinha pintor. Verdade. Então, não adianta você fazer uma coisa... Então, primeiro, o maior desafio, juntar a galera. Beleza, juntou. Agora você passar o propósito. Passou. Segundo é ganhar o propósito. Verdade. Então a gente está nesse processo. Então tudo que a gente faz, a gente procura fazer isso, com conteúdo, com um propósito. Poxa, vamos fazer uma visita numa fábrica? Pô, o que tem lá? Ah, vamos entregar um conteúdo. Vocês pro cara. fizeram a academia, né? A gente tem um tema... acho que muitas lojas fazem esse negócio de academia, eu acho legal. E também todas acho que têm o mesmo propósito. E a nossa está na versão 2.0. Legal. E a versão 2.0... Como que funcionou a temática dela, Ricardo? Então, a gente vem pensando, nos reunimos primeiramente com o pessoal da Sherwin Williams, né, que é o nosso grande parceiro, e todo ano a gente faz ali uma tomada de planejamento de ações que a gente vai fazer para os nossos clientes, e o pintor é o principal da pauta. Falei, gente, eu não quero mais nada do mesmo. Eu quero tudo novo e tudo voltado para essa outra etapa que eu imagino. Legal. Que é um pintor voltado para entender qual que é a participação dele no setor, ele entender que ele é um empreendedor, ele pode empreender, ele tem condição para isso, tem oportunidades para isso. Isso está ligado não só à gestão propriamente dita, mas também com novas técnicas de pintura. Né, a pintura mecanizada hoje, as ferramentas de airless, lixamento, por mais que elas estejam difundidas, elas ainda não estão aí plena. Sim, sim. Eu acho que de cada 10 pintores, 1
está utilizando ela Sim. no seu processo, talvez a taxa seja até menor. Sim, sim, né? sim. Quando a gente começou a propor isso no mercado, a gente tentou vender o nosso primeiro Airless em 2009. Não foi. Não foi. A gente... Cara, mas a gente insistiu, vem insistindo até hoje. Eu acho que assim, ainda está muito aquém. E a gente tem feito muitas ações voltadas para isso. Algo que evoluiu muito e eu vejo o processo do Airless ainda engatinhando. A gente vê bastante. É que a gente começa a ver quem está postando. Então dá a impressão que está todo mundo, mas é pouco ainda. Só que algo que eu acredito que cada 10 pintor, pelo menos uns 7 tenha, é uma girafa. Sim. Uma girafa, pelo menos... E aí a taxa vai cair um pouco menos, talvez de cada 10, uns 3 tenha hoje, 2 a 3, um kit zero pó. Talvez não seja um Mirka, né? Talvez não seja um Mirka da vida, mas já é uma Wonderzinha, uma Stone, outras marcas aí que vem combatendo, que tem um preço um pouco mais acessível, né? Não é aquela Brastemp, mas já atende a demanda dele de lixamento, acelerar e diminuir pó. Assim, eu vejo que o processo de lixamento avançou muito mais rápido e está muito mais consistente do que da pintura Airless. Sim. Né? Talvez porque a pintura Airless, na cabeça dos pintores, ela se aplica mais a grandes áreas, projetos externos e tudo mais, e não é sobre isso. Então precisa, lógico, avançar com as técnicas, entender o que o produto vai entregar para ele. Então tem muita coisa aí nesse processo. O lixamento já é total perceptível para ele. Quando ele entra numa obra, ele sabe que é zero pó, que vai facilitar o lixamento dele. Então está ligado mais ao cotidiano dele. Então acho que avançou mais. São ferramentas mais acessíveis. Eu acredito que é a maior dor. Cara, você fica o dia inteiro rolando parede, mas, pô, lixar a parede na mão e com pó, né? Fazendo aquela... E assim, É aquele triste. estresse, né? Dentro de uma obra, você tá com aquela obra toda empoeirada, toda suja. a parte mais difícil da obra. Então acho que isso veio mais rápido. Ótimo, né? Porque a gente avançou muito nesse processo, porque ele entrega a produtividade. Verdade. Né? Você passava... Eu me lembro quando eu casei, tinha um pintorzinho, ele é muito antigo, seu Agenor. Não sei nem se ele... Acho que ele já deve ter falecido. Mas eu lembro muito dele. Era um pintor muito tradicional, assim, muito detalhista. E quando eu casei, eu comprei um apartamento. Seu Agenor, o senhor pinta meu apartamento e tal. Ele olhou assim e falou, nossa, mas vou ter que fazer um bom trabalho aqui, né? Eu falei, mas tá bom, é só pintar. Ele falou, não, aqui de massa. Ele passou literalmente um mês aplicando massa e lixando, aplicando massa e lixando e corrigindo. Hoje é impossível, ninguém ganha dinheiro assim. Não. Né? Infelizmente. Ele é aquele pintor detalhista. A minha casa, meu apartamento na O pessoal Massa Coisa, fazia pintura residencial igual uma pintura de carro. O pessoal fazia. Fazia. Era ali, passava... Meu tio é esse cara. Meu tio não ganhou dinheiro fazia. porque meu tio era esse cara. Assim, era um acabamento, assim, era uma coisa Lâmpada de outro mundo. E tampa a janela, e passa a lâmpada, e dá uma demão de tinta, passa massa no chão. E não se iluda, isso não existe mais. Não existe. Nem dá para existir. Ricardo, você já teve algumas vezes nos Estados Unidos. Sim, Você ficou em casa ou hotel? nos dois. Você chegou a ver o acabamento das Não tem casas? preocupação. Nenhuma. Tá pintado, né? O cara mete uma placa de drywall lá no hotel, lá fazer uma área. Assim, o bom é que eles têm muita mobilidade, né? Você tá lá no hotel, o cara pensa lá, putz, eu preciso criar uma sala aqui. Em 5 minutos o cara cria uma sala, e em um dia tá pintada, tá pronta. Não importa o acabamento, importa é o visual, tá tudo bonito, limpinho. Lógico que assim, o brasileiro ele tem uma cultura diferente, né? Ele gosta de um detalhe, uma coisa bem acabada. Mas esse detalhe que a gente tinha com aquele pintorzinho que ficava ali, lixava, aplicava mais de novo, lixava, aplicava mais de novo, até ficar no grau, não vai ter mais. E nem é para ter. Né? Eu acho que a gente tem que ter uma coerência no processo. Né? Sim. Parede é parede. Né? Ela tem que estar lisinha ali, reta tal, mas... E aí, baseado nesse contexto, a ferramenta de lixamento ela traz muita produtividade. E o acabamento dela é... Eu fui uma vez fazer um serviço voluntário numa entidade religiosa e eu cheguei lá cheio de mecanização. Aí uma pessoa responsável falou, olha, a gente não quer fazer trabalho com essas máquinas aí porque na mão fica bem melhor. Aí eu olhei assim, eu vi o teto assim, era um teto bem trabalhado. Eu falei, então tá bom, eu fui embora. Mas era a cabeça do próprio pintor. Ele achava que na mão ficava melhor. Sim. E a máquina, meu irmão,
ela vai planar na parede, do jeito que você começar, ela vai acabar. Sim, ela tem um padrão estabelecido, né? A mão começa boa, você tá cansado no final do dia. Aí depende do teu humor, da tua força, de tudo, né? Então, assim, eu acho que é um processo que a gente tem muita oportunidade de avançar, né? E é uma oportunidade para todos, para nós das lojas de tintas, que com isso a gente consegue agregar mais valor nas nossas vendas. Para o pintor, que ele consegue ser mais produtivo, ele sendo produtivo, ele faz uma obra com menos tempo e ele ganha mais, sobra mais para ele. Para as indústrias ou para as importadoras que trazem essas ferramentas em atuar no mercado. Então, assim, é contributivo para todos. Para o consumidor final, que vai ter sua obra limpa e pronta mais rápida. Então, a gente avançar em processos como esse e esses processos estarem bem definidos no profissional é um grande avanço que a gente precisa ter. E a gente nem começou isso. Verdade. Eu não vejo que os pintores eles estão avançando assim de uma maneira uniforme nesse processo. Um ou outro você já percebe. E esse cara que você percebe, ele está assim, tipo, tá nadando de braçada. Vou pedir para você. Eu tenho um ditado que depois que você viu não tem como desver. E existe um monte de profissional que agora, nesse momento, está em cima de uma escada, ele está escutando com fone de ouvido, ele colocou a caixinha de som na obra, né, os ajudantes dele, a galera que trabalha com ele está escutando. Ou ele está no trânsito, Ricardo, e escutando esse podcast, né? E já aproveito para todos vocês, esse podcast é um oferecimento do SW Pro. Só é possível porque o SW Pro acredita no pintor profissional, acredita na evolução do pintor profissional, então é um podcast especial do SW Pro e a gente está trazendo alguns convidados, tanto da Sherwin Williams como convidados meus aqui também, né, dentro do SW Pro. E aproveito, faço o convite para você. A gente tem falado aqui de evolução, de você se reinventar no seu negócio, de você estar conectado com a evolução. E nós temos uma plataforma chamada Clube Pro Pintor, o SW Cursos. Você vai na abinha, lá no cantinho no aplicativo, e você encontra cursos. E aí a gente tem uma nova ferramenta também, a gente vive falando sobre ela, que é o Parcela Pintura. Você consegue parcelar suas pinturas, não é cobrado nada, nenhuma taxa, só o seu cliente paga a taxa normal de cartão, mas a Sherwin Williams vem com várias inovações aí para você. E a mais nova que eu já soltei numa live imagina com o pintor ele comprar uma Arless, ele fala assim, pô, Ricardo, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa Arless, pô, cara, eu tô querendo comprar um carro. Imagina, pessoal, um consórcio, você pagar R$100 por mês através ali do Parcela Pintura. O Banco Neon vai fazer esse consórcio para a Sherwin Williams. Então você vai pagar uma mensalidade de R$100 por mês, ok? E se você tiver pontos comprando tinta na Tintas Palmares, a gente tem sempre promoções ali do mês. Um exemplo, o Nova Corporates Pro no mês de agosto, você comprando em qualquer loja de tinta é 500 pontos. Comprou na Revenda Master, na Tintas Palmares, você ganha 1.000 pontos. E ela, na Tintas Palmares, sempre vai dobrar os pontos. Então, uma lata que você compra já é 1.000 pontos. De 5 a 10 mil pontos, você já paga ali a parcela desse consórcio que é no valor de R$100. Então, você tem duas possibilidades. Você usar R$100 do seu faturamento como investimento, ou as tintas que você comprar, você lembrar de cadastrar ali no nosso Clube Pro Pintor, e você já consegue ali comprar uma lixadeira. Pode ser... sempre vai ser chamado de prêmios, né? Pode ser ferramentas no valor de 1.000, a quanto ferramentas no valor de R$20 mil. Ali você vai precisar fazer uma simulação e ver o que se encaixa melhor para você e qual que é a sua meta e seu objetivo. Parcela Pintura do SW Pro. E seguindo aqui novamente, Ricardo. Onde a gente parou? Perdi o raciocínio aqui. Eu acho que foi nessa questão mesmo da profissionalização e do uso das máquinas, da ferramenta de lixamento, airless ali no processo mecanizado do pintor. Eu falei, depois que você viu, não tem como desver. Ah, isso é verdade. Você deve conhecer alguns profissionais, né, que compram nas lojas da Tintas Palmares e você acompanhou ele tanto entrando dentro da pintura e hoje, talvez com 10, 20, 30 anos... Você pode citar algum exemplo de um pintor que hoje tem um carro bom, que tem uma casinha própria, às vezes tem até a casinha de aluguel. Você conhece? Porque às vezes o pintor está lá trabalhando na obra dele e ele tem ali no sentimento dele que, pô, cara, o que eu estou fazendo aqui? Se viesse uma outra oportunidade e tal, pô, será que essa profissão eu vou conseguir comprar uma casa, eu vou conseguir comprar um carro? Né? Você tem algum exemplo para citar, Ricardo, que você acompanhou? Eu tenho alguns, tanto de um lado quanto para outro. Outros que desistiram também, né? Porque não viram um bom negócio para ele, né?
Tem um caso de um pintor que ele é um dos nossos primeiros clientes da nossa primeira filial, que foi a nossa loja que é a nossa loja de Bertioga, né? Esse pintor aí, cara, ele conseguiu muita coisa, assim, mas muita coisa mesmo. O que ele tem? Assim, pode citar assim, alguma coisa que ele eu sei que ele tem apartamentos na Riviera. Apartamento. E apartamentos na Riviera, você sabe que são alguns milhões de reais. Caramba. Só que é um cara que ele se estruturou. Ele começou na luta ali, pintando, pegando na trinche, montou uma equipe e tal. Pegou a oportunidade, né? Não precisa citar o nome dele. Ele ganhou essa caminhada. Legal. Né? Ele viu essa oportunidade. E muitos pintores são resistentes a oportunidades. Eu vou pegar um gancho... O que ele fez? O que ele fez se o pintor fizer hoje, ele pode ter um futuro daqui 10 anos parecido com esse amigo? Cara, primeiro acreditar, né, nele, né, se capacitar, se estruturar e ir para esse processo, né, de empreender e ser o gestor do negócio dele. Né? Entender do mais básico, né, qual que é a parte que lhe cabe ali naquele resultado financeiro daquela obra e o que ele fazer com esse resultado. Se ele vai ampliar a empresa, se ele vai pegar um restinho ali e jogar num outro segmento, como comprar casas aí de aluguel, enfim, outros investimentos, mas mantendo o seu negócio. Então, não é nada muito complexo. Eu acho que a primeira coisa é o pintor acreditar e até pegando o gancho do que você estava falando aí de todo esse processo do SW Pro, que reúne... Assim, eu vejo isso com uma oportunidade tão grande, cara. E sabe qual que é a nossa maior dificuldade? É fazer o pintor engajar. Eu falo, vocês não sabem, é tudo... Assim, vou dizer, quando tem um probleminha, os caras... meu resgate, o SW Pro começou como um programa de fidelidades, com resgate. Comprou tinta. Atrasava um dia, nossa, esse aqui não funciona, não sei o quê. Mas assim, o propósito era outro, era avançar. Começou com isso, aí tem as ferramentas do Parcela Pintura, que é uma puta sacada. Essa questão aí de dar acessibilidade para o pintor conseguir conquistar ali as suas ferramentas mais caras, financiar isso através de um consórcio. Treinamento, capacitação até pelo Sebrae. Né? Então, assim, é uma plataforma multidisciplinar ali que envolve o pintor. Se ele souber aproveitar, quiseram os pintores lá atrás aí ter isso aí, né? E hoje em dia eles estariam de outra maneira. Mas, assim, a maior dificuldade é ele acreditar. Existe uma resistência muito grande. E é sobre isso, né? A gente tem que trabalhar muito para quebrar essas barreiras e criar um entendimento de que o pintor ele pode e deve avançar como um empreendedor no segmento. Se a gente tivesse que traçar um perfil de pintor que você falou assim, esse tipo de pintor que tem essa personalidade, que trabalha dessa forma, ele tem sucesso. Eu percebi, Johan, cara, eu conheço uns 10 profissionais que eles são parecidos nesse comportamento. Você pode editar esse comportamento, Ricardo? O cara fala assim, se eu for assim, eu vou dar certo na vida. Cara, é assim, eu acho que tudo você não pode perder o foco. Eu vejo muitos pintores que começam com essa pegada, o cara se estrutura, se organiza e tal, e aí ele para, muitas das vezes, sabe, no que? Naquela vaidade. Tá. Eu percebo muito isso. Você acha que ele começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar um pouquinho mais dinheiro? Ele muda dinheiro? o foco. Entendi. Né? Ele muda o foco, ou talvez assim, o objetivo dele não está bem definido. Eu acho que o mais importante é você ter um objetivo definido. Então você pega pintores assim... Eu participo de vários grupos de pintores, assim, sei lá. Juntando todos, aí deve dar mais de 5 mil pintores aí em todos os grupos que eu estou. E todos eles, assim, você percebe isso. O camarada, ele melhora, ele avança, ele é um puta profissional, ele entrega aquele... Aí ele começa a comprar um monte de ferramenta e se exibir com aquelas ferramentas. Legal, eu achei isso bacana, porque eu acho que ali é a conquista dele, Sim. Né? Mas e qual que é o objetivo? Se você perguntar, eu tenho certeza, se você perguntar para ele qual que é o seu objetivo na pintura, ele vai ficar mudo. Vai. Ele não vai te responder. Então, eu acho que o que falta é esse objetivo. Ele fala, eu comecei do zero, eu adquiri aqui, eu já tenho aqui um plantel de ferramentas aqui, de dar orgulho para 40, 50 mil de ferramenta. Para qualquer pintor, eu consigo executar qualquer obra, entendeu? Eu sou capacitado para qualquer coisa. Tá. E aí, o que você quer com isso? Não sei. Não, eu quero com isso... Amanhã ter mais 2 pintores aqui trabalhando comigo, conseguir pegar 3, 4 obras simultâneas, remunerar bem esses profissionais que vão estar do meu lado aqui, para eles ganharem bem, para serem gestores
das outras equipes que vão trabalhar. Então, assim, precisa isso. Esse sentimento empreendedor no pintor precisa acontecer, porque é uma grande oportunidade. Eu acho que ele foca muito naquilo que dá para palpar, que são ferramentas, de repente financiar um carrinho, mas ele esquece do negócio como um todo. Sim, eu acho que é o que a gente conversou inicialmente. Falta essa questão do empreendedorismo no pintor. Porque quando você empreende, você tem um objetivo. Eu quero montar, sei lá, um salão de cabeleireiro. Meu objetivo é daqui 1 ano eu estar com 3 cabeleireiros aqui comigo, manicure, sei lá, estou dando um exemplo aleatório aqui. Eu não vejo isso no pintor. Ele quer executar aquela obra. Exato. Acabou aquela obra, beleza, sobrou uma grana, caiu o Pix, fiz um churrasco aqui com a galera aqui que estava na obra, paguei minhas contas e bora para a próxima. O objetivo dele é muito, assim, é muito próximo, ele não tem um horizonte definido. Legal. Então, a meta dele é curto prazo, nunca será médio e longo. Quando tem meta. Quando tem meta. Então, assim, estabelecer meta, criar objetivos, ter propósitos. Você já viu o cara comprar uma máquina Arles lá com você, daqui a uns meses ele tá arrependido da compra, Ricardo? Mais que isso, a gente tem um programa que, assim, hoje esse programa ele está até, de certa forma, ficando um pouco suplantado pelo próprio programa do SW Pro, que tem muito mais envergadura, né? Mas entendendo essa necessidade do pintor e aquilo que eu te falei, que assim o nosso primeiro passo é fidelizar o pintor, mas também trazer para ele reciprocidade de alguma maneira nesse processo, em 2005 a gente criou um programa chamado Programa Incentivo ao Pintor. Ele existe até hoje, a gente faz todo ano, inclusive dia 31 agora de agosto a gente vai fazer a nossa festa, que é anual desse incentivo ao pintor lá em Bertioga. E é um programa voltado para isso, para relacionamento, para fidelidade, uma série de coisas. E nesse programa, inicialmente a gente dava prêmios como moto, TV, geladeira, essas coisas. E a gente foi avançando e entendendo, poxa, a gente precisa, através do programa Incentivo ao Pintor, trazer esse pintor mais próximo de coisas que são mais inatingíveis por ele. Quando a gente começou em 2009, como eu disse para você, naquela época, como a gente não tinha muitas empresas que vendiam equipamento airless, o equipamento era muito mais caro. Sim. Então, o equipamento, vou dizer que hoje é vendido por uns R$3.000, naquela época tinha vendido por 9, 7. Era impossível você vender. E aí a gente colocava isso como um dos principais prêmios. O primeiro prêmio sempre foi uma moto, né, para o cara que atingisse tantos pontos e tal, é por pontuação. E os outros prêmios, um airless e tal. Quantos e quantos pintores que já lá, na hora que estava recebendo o prêmio, já estava aqui do lado, já querendo vender para o outro pintor sem sequer usar. Metade do preço. Você está entendendo? Então, assim, isso acontece muito. Então, assim, eu acho que a aquisição de um airless, ele precisa ter um propósito também. Sim. Aliás, tudo precisa ter um propósito. Então, eu comprei essa ferramenta, eu vou fazer ela acontecer. Se eu cheguei aqui num ambiente interno, que tem móveis, tudo, para eu usar ela, o que eu tenho que fazer? Tenho que proteger todo o ambiente. Hoje a gente tem produtos para isso, né? Sim. Antes não tinha, era o jornal. Sim. Aí avançou para o plástico. Eu pintava agora, o portão, tinha que ficar emendando o jornal. E agora não, você tem produtos específicos para vidro, para porta, para chão, para rodapé, para teto, enfim. Todos eles que facilitam a vida e dão uma cara de profissionalismo para a obra. Né? Assim, eu tenho também... A gente tem muitos clientes arquitetos. Né? E assim, às vezes eles contratam pintores que tem essa pegada assim mais, né, fazer um profissional isolamento e tal, aí mostra aquela obra com aquele toda isolada, bonita assim, posta, dá até orgulho, né? Você fala, pô, que legal, né? Então é sobre isso. Eu queria ver que todas as obras fossem assim. E aí o cara chega numa obra, ele vai gastar mais tempo, até mais grana para poder proteger a obra, tal, fazer todo o mascaramento, mas a hora que ele chega lá com a bichona lá, 2 palitos, tá pronto. E uma coisa que o pintor ele não faz, eu vejo muito assim. Você já deve ter feito alguma obra maior que envolveu outros profissionais ou ter visitado também. E você vê muito o engenheiro, o arquiteto, o empreiteiro levando clientes para mostrar a obra que ele está executando. Você não vê o pintor fazendo assim, ó, ele está numa obra de 2 meses.
Durante aqueles 2 meses, é ele e os profissionais que trabalham com ele. Ele não traz um cliente que ele está orçando. Olha, eu vou te trazer numa obra que eu estou executando para você ver como que é a minha obra. Ele não faz isso porque senão o cliente não fecha. Agora, se você está lá, ó, você colocou um isolamento, colocou um salva-piso, se tem planejado, tá tudo lá com um mascaramento, lá, um filme eletrostático. Pô, tá tudo protegido, Limpinho. a obra é organizada, limpa. Você chega, você traz o cliente, ele olha assim, ele fala, eu quero fechar contigo. O seu preço pode ser até um pouco maior do que o da concorrência. Ele viu, aí entra de novo, depois que viu não tem como desver. A mulher olha pro homem e fala assim, os outros lá mandou pelo WhatsApp, esse daqui mandou... eu digo, tem uma outra técnica de vendas que a gente faz, que é você sair do virtual. Você quer muito um serviço? Faz igual o engenheiro. Traz uma proposta impressa. Pô, eu vou lá num planejado, eles te mandam um papel assim, uma capa assim, bonita, igual das construtoras, né? Aquele portfólio, aquela capa, aquela logo, e o orçamento lá dentro. E aí eu falo para os profissionais, tira foto da casa que você foi orçar, tira foto de como vai ficar, né, a casa do cliente. Então, você começa a documentar essas fotos, né, dentro do orçamento. Você fala, olha, aqui precisa melhorar. Aqui eu vou passar massa. Dessa forma que a gente faz o isolamento. O cliente ele consegue entender melhor, né, por que você é um pouco mais caro do que a concorrência. E aí você leva ele numa obra, fechou o serviço. Então, quando você faz isolamento, você tem o poder de tirar fotos, fazer vídeos e mostrar para o cliente, olha, é assim que eu trabalho. E o pintor, ele é o único na obra. O pintor, o pedreiro, eles não fazem isso. Quem faz isso é quem contrata, o empreiteiro. Por que o empreiteiro ganha mais que qualquer pessoa na obra? O arquiteto. O arquiteto ele ganha assinatura, ele ganha a indicação de imóveis. E o que ele toda hora está fazendo? Toda sexta-feira o pessoal pedia nas obras. Faz limpeza. Faz uma organização. Vou mandar um agente aí para te ajudar a limpar, porque a gente vai levar um cliente. Eu comecei a olhar assim, Ricardo, falei assim... O segredo está aí. Sim. Você sabe, assim, a gente é meio que generalizado isso. O que a gente vê é muito pintor, ou a maioria deles, os que geram conteúdos, são para mostrar para os próprios pintores. E aí vai aquilo que eu te falei, é uma coisa meio que de vaidade, sei lá. Porque assim, eles não conseguiram enxergar as oportunidades que têm. Você pega, por exemplo, você falou do engenheiro, o próprio arquiteto. O arquiteto ele gera muito conteúdo de obra para promover o trabalho dele, para vender o trabalho dele. E isso deveria acontecer com o pintor com mais frequência. Sim. Então, assim, você falou assim, porque ele pode cobrar mais caro. Eu não penso assim. Ele tá entregando valor. Né? E valor, cara, não tem preço. É o que eu sempre falo. Valor não tem preço. Valor é valor, preço é preço. Então, quando você vai, por exemplo, fazer uma analogia aqui, você vai comprar um carro. Você vai numa concessionária que tem lá desde o modelo mais simples até o produto premium. Você não vai falar que aquele carro premium é mais caro do que o carro básico. São categorias de valor diferente. E quem vai comprar, ele já está direcionado a comprar o que o bolso ou a necessidade dele cabe. Né? O pintor ele precisa agregar esse valor, porque o consumidor ele quer. Às vezes acontece o mesmo que acontece com nossos vendedores nas lojas. O vendedor ele já subjuga o orçamento do cliente. Quando ele chega na loja, eu queria fazer um orçamento, ele vai lá e oferece a tinta, não digo a mais barata, mas a mais custo-benefício, né? Essa palavra que todo mundo gosta de falar, custo-benefício. Cara, vamos mostrar o que a gente tem. Cara, a gente tem tintas aí que tem várias funcionalidades, desde proteção para o ambiente, lavabilidade, elasticidade. Coloca tudo na mesa para o cliente, explica o que aquele produto vai entregar e deixa o cliente decidir. Você não pode decidir por ele. E muitas das vezes o pintor acha isso, ele já vai com esse espírito armado. Mas ele não vai pagar por isso aqui. Ele tem que pagar, é o valor daquilo que você está entregando. Eu vou te entregar uma pintura? Não. Eu vou te entregar a sua casa pintada, limpa, sem estragar seus móveis, sem estragar seu piso, sem estragar a pedra da sua pia, você não vai ter dor de cabeça. Vou te entregar no prazo, com o melhor acabamento possível. Quanto custa isso? Tanto. Show. Diferente de você falar, eu vou pintar a sua casa por tanto. Eu acho que aí é preço. Sim, exatamente. O outro é valor. É sobre agregar valor ali para a sua mão de obra. Né? Quanto mais...
Eu digo, quanto mais você consegue justificar que você tem um valor agregado, mais o cliente entende que realmente, pô, esse cara, ele é um pouco mais caro por conta disso. Porque o pintor que se frustra, ele fala assim, pô, Johan, vários profissionais me procuram assim, Ricardo. Cara, tá difícil, Johan, tá todo mundo cobrando metade do preço. E você começa a falar assim, cara, é uma crise no meio da pintura. Aí eu entro em contato com outro cara e falo, não, Johan, eu sou o orçamento mais caro sempre, eu tô sempre fechando. Eu acho que tem mercado para tudo. Né? Você vai ter, lógico, você não pode fechar o olho que tem aquele mercado que vai pagar o mínimo possível para entregar o básico possível também. Né? Mas você tem aí uma grande gama aí que percebe valor no serviço e quer isso para a obra dele. E o pintor precisa acordar para isso. Ele precisa criar esses conteúdos, esses pintores que já estão mais avançados nesses processos principalmente, só que ele criar isso com um propósito de ele se transformar em um grande empreendedor da pintura. Sim. Por que não? Com certeza. E, Ricardo, como que se a gente tivesse uma solução imediata, aí para o mercado de tinta, qual que seria a solução que o Ricardo teria? Se tivesse alguma coisa que a gente pudesse injetar no meio da pintura, né, uma ideia que todo mundo parasse assim, escutasse e acatasse essa ideia. Né? O que o Ricardo pode dar de ideia? Aí Nossa, que pergunta brava essa aí. Deixa eu tentar realizar ela aqui na minha mente aqui. Mas eu não diria uma solução. Eu acho que, vamos falar assim, talvez o melhor dos mundos hoje seria isso, né? A gente ter profissionais assim mais avançados, né? Onde a barreira por pintar fosse diminuída. Tá. Porque por mais... A gente avançou muito também nesse sentido, né? O consumidor, hoje, ele é mais próximo da pintura. Tá. A pintura, há pouco tempo atrás, principalmente antes da pandemia, a pintura era um problema, como um cano estourado. Hoje, a percepção tem mudado para aquilo que, de fato, a pintura é. A pintura, no meu entendimento, principalmente é renovação. É você ter a oportunidade de transformar um ambiente a baixo custo, com pouco tempo, e com uma percepção dessa mudança muito grande. Então, esse talvez é o primeiro propósito de quem pensa em realizar uma pintura. E não resolver um problema. Porque um cano furado é um problema. É verdade. E você tem que fazer. Aí você, por exemplo, você abre seu guarda-roupa, você vê lá uma camisa que você veste ela toda semana, você não aguenta mais olhar para a cara dela e fala, putz, eu preciso comprar uma camisa nova. Então, acho que o melhor dos mundos é você chegar uma hora e você fala, não aguento mais olhar para essa sala do jeito que está. Os móveis estão bons, a cortina está boa, a decoração está legal, mas a pintura eu já enjoei, eu preciso dar um negócio. Cara, putz, eu vou pegar o telefone aqui, ou vou num aplicativo, sei lá, vou encontrar um profissional que vai vir aqui na minha casa e vai realizar isso por um curto espaço de tempo, com um preço justo, sem eu ter grandes problemas, e aí a roda vai girando. Ou seja, você precisa ter mais consumidores para a pintura. Eu acho que esse é o melhor dos mundos. E para isso a gente precisa ter, do outro lado, pintores capacitados. Verdade. Né? Que entreguem isso, né? que estejam alinhados com essas expectativas. Então, eu acho que esse é o melhor dos mundos. A gente está caminhando para esse mundo, mas a gente podia impor um pouco mais de velocidade aí nesse processo. Eu acho que a cadeia como um todo está trabalhando para isso. Você é exemplo disso. Você é uma parte da cadeia, que são os pintores, que está puxando essa inovação, que está puxando essa cadência aí. Por outro lado, a indústria está se movimentando, o varejo está se movimentando, então isso é legal. Uma pergunta até dentro disso, até para você complementar. Qual que é o papel hoje? O pintor ele não sabe o que é, o pintor ele não sabe o que acontece. Qual que é a função da Abrarte hoje no mercado de tintas? A Abrarte? Bom, primeiramente o propósito da Abrarte é defender os interesses da classe varejista de tintas, né? Porque como todo segmento, a gente precisa de alguém que nos assista, tá, né? Em várias demandas, né? Isso olhando de dentro para dentro. De dentro para fora, e até mesmo de fora para dentro, a gente tem que ampliar esse espectro e entender que a gente está inserido em um mercado, em uma cadeia. E a gente tem que proporcionar nessa cadeia o melhor possível, desenvolvimento, sustentabilidade e uma série de coisas. A loja de tinta, nesse papel, ela é o hub de tudo isso, porque ela está entre o consumidor final, seja ele qual for, e entre a indústria.
Então, ela consegue estabelecer esse link, esse contato mais próximo, mais rapidamente. E ela tem, com isso, a obrigação de provocar também essas melhores práticas e essa nova cadência para o setor. Então, a Abrarte ela vem fazendo isso, ela vem proporcionando capacitação para as lojas de um modo geral, para que elas se entendam nesse papel e consigam exercer esse papel também. Então, dentre várias coisas que a associação faz, eu acho que uma das que ela atinge o mercado como um todo seria essa questão aí. Legal. E o que foi o principal feito aí nos últimos 5 anos que ajudou assim os lojistas, o segmento, feito da associação? Através da Abrarte? Isso. Eu acho que a primeira coisa foi a associação ela ter se transformado de uma associação que, durante 30 anos, foi uma associação que respondia só pelo estado de São Paulo. Tá. Ela se chamava Artesp, Artesp. a famosa Artesp, que era a Associação dos Revendedores de Tintas do estado de São Paulo, para uma entidade que Nível amplificou nacional. a sua atuação para o mercado nacional. Né? Então, hoje ela é signatária de atender as demandas de todas as lojas de tintas especializadas no Brasil. Então, acho que com essa amplitude que ela ganha, ela consegue atingir lojas que não estão nesse mesmo nível. Entendi. Que talvez estivessem as que já estão, né, com a Abrarte por trás. Então, talvez acho que a grande mudança positiva nesse sentido foi essa. Legal. Não, muito bacana, porque eu mesmo confesso que eu nunca vi nenhum profissional comentando, nem falando sobre, né, Abrarte, a não ser aqui de São Paulo, que tem a festa e acaba tendo aquele envolvimento, né? Promove a festa do pintor, né? Então, a gente acaba tendo, mas os profissionais que são um pouco mais de fora, ele não sabe que existe isso, etc. São poucos, mas existem profissionais que não sabem que as tintas são regulamentadas. Sim. Então, Sim. Eu acho assim, cada entidade, é importante ela ter... cada setor, aliás, é importante ter uma entidade que promova melhorias, que assista aí às necessidades. Haja visto o que aconteceu com o movimento, né, que iniciou com o movimento MBPM, depois né? a Associação Abrap. Exatamente. Depois se instituiu numa associação que é uma entidade que assiste os pintores. Sim. E que promove, né, essas melhorias e tudo mais, tudo que qualquer entidade faz para o seu setor. E eu acho que o legal de tudo isso é que cada setor perceba a importância dessas entidades para si próprio, para o seu negócio ou para o seu meio ali. Então, você tem, na nossa cadeia, hoje, a Abrap, que não tinha, né? Você tem a Abrarte, que representa os lojistas. Você tem o Citivesp, que é um sindicato, mas é uma entidade que assiste o setor dos fabricantes de tinta. E a Abrafat. E o importante é que todos estejam ali juntos, proporcionando ali melhorias para a cadeia como um todo, entendendo as demandas, as necessidades, as regulações. E um ponto importante e que foi um grande divisor de águas no nosso segmento foi realmente a normatização das tintas. Sim. Que por menos perceptível que seja, por exemplo, para o pintor, como você citou, ela é de fundamental importância para a evolução que o nosso mercado atingiu, sob todos os aspectos. Acredito que a última mudança foi o semi-acetinado, né? Foi sobre o semi-acetinado. Sim, semi-acetinado, se você colocar o produto no lugar onde ele de fato é. Né? Porque ficava tudo muito relativo, né? Então você tinha lá, é um acetinado, mas você tinha uma range de acetinado gigante, né? Sim, tinha um que era mais brilhante, outro que era menos. Então você estabelecer ranges menores, né, para determinados produtos. Começou com o mais básico, entre você nortear uma range de produtos que estavam estabelecidos em econômico, standard e premium. E aí isso vai afinando, né? Vai se ajustando para que a gente tenha definições melhores. Eu vou aproveitar o assunto, não era o objetivo, né? A gente acaba tomando outro rumo, mas vou fazer uma pergunta aqui para você, né? Eu e um amigo aí da pintura, né? Até o próprio Juliano Alcântara, a gente fez uma indagação uma vez, numa reunião, tá? Foi uma reunião com o pessoal até da Abrafat, e a gente falou por que a massa corrida ela não é regulamentada, né? De você ter uma massa corrida premium e uma massa corrida talvez econômica, né?
Até a Cher Williams escutou esse apelo nosso na ocasião e ela fez uma massa corrida premium. A gente tem basicamente, aí, claro, teve atualizações aí de tinta e massas, mas ela tem o mesmo valor da massa corrida antiga e ela se tornou uma massa premium. Né? Ela ficou muito melhor. E assim, 90% das massas do mercado são a mesma massa há 20 anos. Então você pega, assim, é muito diferente as massas corridas. Né? Talvez, às vezes, o lojista ele não tenha essa percepção, mas o profissional ele tem. O que você acha? Você acha que deveria ter essa regulamentação em vista que a massa corrida ela é a base de toda a superfície? Ela não representa números de vendas. A fábrica diz que não ganha lucro em cima de massa. O lojista diz que não ganha lucro em cima de venda de massa. E aí acaba ficando esquecida, porque ela não gera lucro, mas ela é complemento, né? Então, você acredita que seria interessante ter uma regulamentação futura? A massa ela já é regulamentada, né? Ela está dentro da norma, né? A Abrafat não é a Abrafat que normatiza, né? Quem normatiza, se eu não estou enganado, é a BNT. BNT, boa. Né? Então, ela, dentro desses padrões da BNT, ela estabelece essas ranges, um mínimo, né? E um mínimo. Então, como na tinta você tem ali uma larga, né, escala, então você vai estabelecendo que em cada escala está determinado tipo de produto. Na massa não houve essa delimitação ainda, no meu entendimento, até porque... Uma opinião, Ricardo, assim, uma opinião sua. Assim, Ricardo, mais de 40 anos de experiência no ramo de tintas. O que você pode falar? Assim, qual que é a sua opinião pessoal? Sobre a massa? Sobre a massa. Você acha interessante? Cara, a massa... tudo é necessário, porque você precisa tirar esse relativismo dos produtos. Porque é muito fácil você pegar lá 2 produtos que têm o mesmo nome, só que não entregam a mesma coisa ou da mesma maneira. Está acontecendo agora já a normatização das texturas. Tá. Que assim como a massa, também tinha assim, uma coisa totalmente discrepante. Você tem uma massa, uma textura que, sei lá, vou colocar aqui valores hipotéticos, que é vendida no mercado a R$50, 25 quilos, e o mesmo produto vendendo a 200. Poxa. Né? Então, precisa estabelecer um mínimo de qualidade, isso sim. A minha opinião com relação à massa, por exemplo, é isso. Você estabelecer um mínimo de qualidade, e esse mínimo tem que estar dentro de um patamar de produtividade, de entrega, de acabamento bom, para um patamar de melhorias. E aí você começa a estabelecer uma segunda categoria, como você mesmo disse. Então, uma vez definido que você tem que ter um mínimo necessário para esse produto performar na parede, o básico, né? Ele tem que começar aqui. Ok. Bom, mas eu sou um fabricante de tinta, eu quero entregar valor na massa corrida. Eu não vejo ela como um complemento. Eu vejo ela como parte do processo. Legal. Vamos entregar valor? Então eu vou desenvolver um produto melhor. Que ele é melhor de aplicar, ele é mais resistente. Sei lá, você vai colocando atributos... A gente viu que na Sherry... Eu não sei o feedback que você tem como lojista ali dos profissionais. Do que melhorou como uma massa corrida. Porque a gente falou assim, poxa, a gente está aqui do lado de vocês. Vamos fazer uma massa premium? Sim. Né? Vamos fazer uma massa que tenha esse atributo, que dê para aplicar. Porque, infelizmente, algumas marcas ainda não estão conectadas com o novo da pintura. Porque aí fica, assim, nós somos aí 10% dos que evoluíram? Somos. Só que se a gente conseguir uma melhoria, vai melhorar para todo mundo. E a gente falou assim, poxa, hoje a gente não aplica mais massa com a desempenadeira de 30. Hoje a gente aplica massa com rolo de textura e com a desempenadeira de 60. Então a gente precisa que ela suporte mais tempo de trabalho, né? A gente manuseando a massa. Antigamente a gente pegava da massa, colocava na desempenadeira, esticava e acabou. Hoje a gente aplica com o rolo, olha o processo, aplica com o rolo, deixa na superfície, depois a gente aplica um pouco mais, daqui uns 30 segundos a 1 minuto a gente vai desempenar, a gente desempena, manuseia ela para o outro lado e finaliza. Então é um processo que a gente fica com ela na superfície aí, às vezes 2 minutos. Se ela não tiver um retardador, um espessante, alguma coisa ali que ela vai embolar, né? O dito popular, ela vai embolar. Então, se todas as fábricas tivessem ali, poxa, a gente vai ter uma massa premium que precisa desses atributos porque é um novo mercado. Eu não sei se isso hoje já está, tipo... já tem uma normativa, alguém está normatizando isso, se tem uma conversa, que aí, pelo menos para mim ainda não chegou. Né? Eu acho que deve evoluir para isso, Johan. Eu acho que existe uma norma, sim, para massa, ela tem norma.
Mas Será é uma que ela- norma, é será uma que- norma para função de maciar. Isso, exato. Aí eu acho que aí é a evolução da normatização. Exato, É o que exato. aconteceu, né? O que está acontecendo com as tintas. Então, como você disse, né? Você tinha lá a norma, tal, agora colocou a norma de acabamento, Sim. que não tinha, era norma só de produto, standard, econômico, standard e premium. Hoje você tem a linha super premium, você tem aí a norma de acabamentos, né? Então, Fosco, semi-acetinado, acetinado. essas sem brilho. derivações da norma, elas tendem a acontecer. Bacana. E isso é importante para estabelecer valor, porque hoje a massa corrida, mais do que nunca, ela sempre foi, mas hoje a massa é um produto que menos entrega em termos de valor para uma loja de tintas. Para falar a verdade, cada lata de tinta que sai hoje, eu diria que dá prejuízo para a loja. Não só para mim, é para todas. De massa. De massa. De massa. Né? Porque primeiro, ela tem um valor agregado baixo se você for comparar com a tinta. Segundo, que as margens que, devido ao alto nível de competitividade que ela tem no mercado... Você tem muita uma fábrica regional. a ausência de norma ocasiona isso, porque você tem lá uma fábrica que faz o básico da norma A massa R$ 40. quando faz, né? E você tem uma lá na outra ponta que está entregando o que você falou. Ela está equilibrada para poder entrar no processo de aplicação via rolo, com depois desempenar depois e depois o lixamento e tal. Então, assim, as duas estão dentro do mesmo escopo. Então, isso é muito relativo para quem está comprando. Ela vai olhar, pô, mas essa massa custa 40 e essa custa 120. E aí, o que acontece? Essa massa aqui, em vez dessa aqui ganhar valor, essa aqui perde valor. E quem mais perde valor disso, tudo é lá na ponta. Ela vai esgarçando esse valor até chegar na ponta. Você vê que engraçado. A gente tem uma argamassa que é a C1. Sim. Pô, a C1 o cara vai utilizar ali numa casa de aluguel interno. A C2, ele já está disposto a fazer uma coisa de mais qualidade. A C3, você já tem assim, pô... Quando o cara é muito enjoado, ele coloca a C3 dentro de casa. Mas ela foi desenvolvida para área externa. Mas não né? precisa, exato. Não precisa. É. Só que você vê pessoas falando assim, eu quero a C3 no meu porcelanato. Não vai, eu não quero que ele solta. Porque foi definido. É a mesma... Quando começaram as normas, se eu não estou enganado, as primeiras foram de pisos. Uhum. Então você tinha aquele piso, que assim, tudo era piso. Então você tinha piso de R$10 o metro e piso de R$200 o metro. Sei lá, falando um valor maluco aqui. Mas aí você não entendia por quê. Você olhava assim, esse aqui é porque eu gostei mais, que é mais bonito. Não. A partir de se estabelecer a norma, esse piso ele aguenta o tráfego, tal, é para ambiente interno, externo, é antiderrapante, é porcelanato, é retificado. Isso está claro para quem está comprando. Então, enquanto a gente tiver essa subjetividade no produto, você não consegue estabelecer o valor real para ele. Então, eu acho que caminha, eu espero que caminha, respondendo a sua pergunta, que haja, para a massa corrida também, essa diversificação dentro da norma. Eu acredito que se a gente conseguir fazer isso... Ricardo, eu não tenho essa voz. Né? Talvez você seja aí o nosso... Você pode ser o nosso porta-voz numa próxima reunião, né? Mas é um assunto que a gente já tentou levantar algumas vezes, a gente já fez live, a gente fez pesquisa em grupos com pintores. E a indagação é, a gente quer massas melhores, a gente quer essa regulamentação, e eu entendo que se a gente conseguir ter uma massa premium, o lojista ele vai conseguir falar assim, a minha massa é premium, a massa que a gente vende é premium. A gente tem econômica, mas econômica é isso, mas ela não vai atender isso, ela não vai entender isso, e quando o profissional pedir, porque acontece assim, a gente pede o material, eu pedi a massa da Sher, aí eu pego aquele vendedor que ele não quer ficar discutindo com o cliente. Por quê? Poxa, 10 latas de massa corrida a R$120 é R$1.200 de massa. E o cliente não está nem aí para massa, né? Agora, talvez dessas de barriga, essas daí de uma fábrica uma fábrica pequena, né? Não vou falar fábrica de fundo de quintal, uma fábrica pequena. Vai sair, às vezes, R$500 essas 10 latas de massa, né? Então, o cliente ele vai optar. E aí o profissional falou assim, eu não consigo entregar o meu serviço aqui nessa massa. E aí você vê assim, o faturamento, se fosse todas prêmios, seria totalmente diferente. Quando você tem um produto prêmio, você consegue agregar valor nele, colocar um pouco mais de margem, né, Ricardo? Sim, eu acho que assim, isso é um movimento, você falou assim, no que eu poderia ajudar. Eu acho que isso é um movimento que ele tem que ser da cadeia inteira. Legal. Né? O pintor provocar essa necessidade, eu quero esse tipo de massa que me entregue tal atributo. Ok. E brigar por isso. Do outro lado, a fábrica enxergar que isso é uma necessidade, é uma demanda real. Né? E aí, todos têm que colaborar no seguinte sentido.
Se existem essas massas que jogam o mercado para baixo, o próprio pintor já não querer mais. Sim. Já brigar para sair fora dessa questão de preço. Falando em números reais aproximados. Você falou em números, então vamos falar um número real aproximado. Você falou o preço da massa corrida, R$120. De fato, era o preço que hoje a gente deveria estar vendendo, o varejo de tinta deveria estar vendendo e essa massa deixando a sua contribuição, sua margem de contribuição para o negócio. Hoje, ela está sendo comercializada massas com essas características de prêmio abaixo de R$90. Ou seja, 40% no mínimo do valor real que ela deveria ser vendida. Em alguns casos, até mais barato. Então, se eu, revendedor, se a fábrica, por outro lado, não percebe que esse produto vai entregar valor, quem que vai se movimentar em prol disso? Então, assim, o pintor, primeiramente, ele tem que exigir. Sim. Eu não quero massa que me entregue menos que isso. Show. Segundo, e isso tem que ser estabelecido através de uma norma. Aí movimenta ali a outra ponta, que é a Abrafat, que é responsável por essas normatizações. E a fábrica se movimentar também para que haja essa normatização. E a revenda também perceber valor nesse produto e não entregar o seu produto lá na ponta por uma moeda de troca e às vezes até uma troca onde você sai perdendo. Sim. Então é um processo que precisa caminhar. A massa corrida ela não pode deixar de entregar valor no negócio, porque ela faz parte do processo de pintura. Ela não é um complemento. Ela é uma necessidade. Complemento é aquilo que ela você... é a base, é né, aquilo que cara? você... Bom, se precisar, usa, mas se não precisar, beleza. Cara, Não, ela é a base ali a da base. superfície. É onde começa. Né? Ricardo, sabe uma coisa? Não sei se você notou isso, mas... Você já reparou que hoje dá muita patologia de bolha? Sim. Em tintas? E o pessoal fala assim, é pó. Sim, a bolha, o pó na superfície também causa bolhas. Só que a massa corrida inferior, ela não resiste. Poxa, tem tinta que tem 50 componentes. Aí você pega retardador, você pega filtro, você pega, como se fosse o que eles dizem, filtro solar, você pega... Você pega resina, vários nomes diferentes, titânio, você vai pegar o anti-respingo. Antigamente a tinta respingava, hoje não respinga, hoje em dia a tinta seca muito rápido. Então tudo isso é química. Sim. A massa corrida ela não resiste, a massa corrida PVA de uma qualidade inferior, ela não resiste, então ela vai dar bolhas. Sim, até porque a massa corrida talvez... Eu não sou químico nem nada, mas pelo que a gente tem de experiência, a massa corrida talvez seja o produto mais básico de se fabricar, né? Você vai pegar ali carga e um pouco de as resina. cargas, as resinas e tal, vai aglutinar aquilo, lógico, tem outros aditivos ali para preservar ela e tal. Mas assim, o básico, o mínimo do básico ele precisa conter dentro de uma lata de massa. E muitas das vezes o básico eles tiram para reduzir custos. Exato. Então, qual que é o aglutinador dessas partículas aí, das cargas e tudo mais? É a resina. Sim. Se você coloca ela em menor quantidade, ou se uma qualidade inferior, ou ela num balanceamento que não está adequado, depois de aplicada e lixada, ela vai ser sempre pó. Exato. Né? Assim, simples. Um movimento que até o profissional tem que entender, a indústria também, né? E até os órgãos precisam entender, é que hoje a gente lixa com máquina. Automaticamente você vai deixar uma película menor. Johan, por que eu tenho que, mesmo que eu não gosto de aplicar com rolo, mesmo que eu não gosto do rolo, por que eu tenho que aplicar com rolo? Porque o rolo ele vai deixar uma espessura maior para quando você lixar com a máquina, ele vai desbastar uma quantidade, mas vai ainda permanecer uma quantidade mínima para quando chegar a tinta, ela não causar bolhas. E aí se a gente tem uma massa corrida que não está preparada para isso, ela não vai resistir. Então a gente tem a base e, poxa, não existe uma pintura hoje no Brasil interna que não tenha massa corrida. E outra, qual que era, se você olhar para, sei lá, 5, 10 anos atrás, qual que era a grande preocupação do pintor com a massa corrida? Em que sentido, Ricardo? Assim, qual que é o principal atributo que ele reconheceu na massa corrida? Ele queria ela bem consistente ali, não queria que ela caísse da desempenadeira. Fácil de lixar. Perdão, fácil de lixar. Ele queria um produto fácil de lixar. Então, assim, qual que é a diferença da massa corrida para a massa acrílica? Basicamente, é essa relação de resina. Quanto mais resina, mais dura ela vai ser para lixar.
Por isso que a massa acrílica ela resiste ao lado externo e a corrida não, porque a relação de resina dela é bem menor. Legal. Então, o aglutinante, que é a resina, ela vai ficar menos presente, então fica mais fácil de lixar. E aí você olhando para a evolução que a gente conversou agora há pouco, Sim. com essas ferramentas de lixamento, zero pó, lixas teladas, de alta corte, de alta performance, talvez essa necessidade de ser fácil de lixar seja uma das propriedades das massas mais básicas. Sim. Então, assim, o pintor que lixa na mão compra essa mais básica. Já o pintor que entrega mais performance, que tem ferramenta para lixar, isso já é o dia a dia dele, ele não está preocupado com isso, então ele vai se preocupar o quê? Com esses outros atributos que você está falando. Sim. Né? De ela ter esse espaço de tempo entre aplicação a rolo e depois você desempenar, e depois ela ser um produto consistente, que não dê bolha, e que ela seja mais coesa, com mais resinas. Sim. Porque se ela é mais fácil de lixar ou não, para mim não interessa. Eu vou estar maquinado ali para fazer o processo. Então, talvez as categorias elas começam a surgir a partir daí. Né? Eu acho que eu penso nessa linha. Alguns pintores até falavam, hoje em dia eles conseguiram fazer uma correlação de ela ter a resistência e conseguir fazer um lixamento, mas as pessoas reclamavam que a massa corrida da Sherwin Williams era muito dura. Só que se você pegar, é porque ela é mais resistente. Ela tem um padrão mínimo de qualidade um pouco mais elevado do que alguns concorrentes do mercado. Então, são informações que eu gosto de trazer aqui. Quando eu tenho alguém do mercado para a gente poder debater alguns assuntos que normalmente as pessoas deixam passar ou conversam em reuniões ou em alguma roda de conversa, é legal a gente externalizar isso daí para o profissional começar a ter essa dimensão, né? Porque assim, você tem as preferências, vamos falar do pintor, né? A gente do lado de cá do balcão e o pintor aí do lado de cá, né? Aí você chega lá e você fala assim, pô, o cara chega, eu quero uma massa corrida, mas eu quero de tal marca. Pô, mas dessa eu não tenho, eu tenho, sei lá, da Sherwin Williams. Ah, eu não gosto da Sherwin Williams. Mas por que você não gosta? Ele não te dá uma resposta objetiva. Porque ela é mais dura de lixar, ou porque ela é isso, porque ela é aquilo. Não, porque eu acho ela mole. Mas mole como? Então, todas as percepções dele são subjetivas. Sim. Então, quando você estabelece uma norma, você começa a objetivar isso também. Né? Não, eu quero dessa norma porque hoje eu não vou lixar. Se você pegar assim, quando eu compro tinta premium, dependente da marca, eu vou abrir, eu vou encontrar a consistência dela igual. Se eu for na standard, a consistência dela, em suma das vezes, vai ser igual. Econômica eu não vou nem citar, porque eu acredito que o profissional ele usa pouco e quando usa é contra a vontade dele. Né? Mas a standard ela tem a característica dela de ser mais consistente. Existe algumas standard que tem a característica dela ser mais líquida. Né? Mas, em suma das vezes, vai ser sempre aquelas mais concentradas, que o profissional vai precisar bater mais ela para ela quebrar. Mas a premium, você sempre vai ter ela um pouco mais líquida, né? Sim, porque ele é um produto que ele concentra menos carga. Sim. Então, quando você tem essa percepção, talvez de uma tinta standard que ela tem mais consistência, é porque precisou ali de aditivos ali para deixar ela mais densa e tal, porque ela talvez tenha menos resina. Porque o que estabelece a qualidade da tinta é a resina. É o corpo da tinta, é a resina. Então, ali ela carrega todos os atributos. É a parte mais cara da tinta. Eu acredito que sim, né? Proporcionalmente à composição de uma tinta, eu acho que a resina que determina o maior valor aí dela. E aí ela é no resultado final. Quando você pega uma tinta standard e uma tinta premium para aplicar, eu acho que para o pintor não muda muito. Em termos de cobertura, de rendimento, de manuseio. O que vai mudar é a performance dela depois de aplicada. Legal. Que é o aspecto, né? Se ela tem um aspecto mais liso, mais bem acabado. E depois vem a segunda etapa, que é a durabilidade, retenção de cor, lavabilidade. Então, tudo isso vem depois da aplicação, que já não é um valor, talvez, percebido pelo pintor, mas que ele precisa vender, né, entre aspas, ou transmitir para o consumidor final essas diferenças. É verdade. Né? Então, mas isso já é muito claro. E quem tornou isso claro, o que tornou isso claro, aliás, foi a normatização. Bacana. E os avanços que essa normatização teve desde quando e eu acredito que essa normatização ela sobe a régua, ela sempre vai subir a régua da qualidade da pintura. Sim. Onde tiver uma regra, hoje em dia eu aprendi a respeitar regras.
né? Tem lugar que você fala assim, poxa, por que esse lugar é só 60 por hora? Por que esse lugar é só 50 por hora? Tem lugar que eu falo, poxa, aqui poderia ser um pouco mais. Mas tem um porquê. Tudo tem um porquê. Poxa, tem lugares que você não pode... Você vai lá na frente do juiz, você não pode lá estar de bermuda na frente do juiz. Todo lugar tem uma regra. E às vezes as pessoas acham que a regra é ruim, né? A normatização, às vezes a pessoa acha que é ruim. Só que ela estabelece um parâmetro de qualidade, né? Eu usei regra, mas é uma coisa diferente, mas ela é boa. Porque o profissional ele não gosta de coisa ruim. Ele gosta de produto de qualidade. E às vezes ele usa mais aquela questão mais econômica e até uma standard por falta de conhecimento. Talvez o nível de clientela dele está numa cidade muito pequena, não exige ali a tinta premium. Então ele não tem aquele contato com a tinta premium, ele trabalha muito com tinta piso. Tinta piso, R$300. A premium, R$600, 550, R$500. Então ele vai falar assim, e às vezes as pessoas acham que elas são mais inteligentes por utilizar tinta piso. Minha fachada tá lá tinta piso. Ele tem essa impressão, né, que uma tinta piso, por ser exigida, né, por ser uma tinta piso, na parede ela vai entregar muito mais, não é nada disso, né? Eu costumo dizer que o que faz a tinta é o ambiente. Sim. Em todos os aspectos. Você vai pegar uma casa que está com um reboco muito grosseiro e que não vai ser maciado, não vai ser regularizado. Você não vai aplicar uma tinta premium ali. Até a tinta premium vai ter mais dificuldade de cobrir numa superfície rústica, é ou não é? Sim, sim. Se você tem uma tinta que tem mais carga, como a tinta standard ou até mesmo a tinta econômica, se for num ambiente interno, ela vai cobrir muito mais fácil. Porque a parede vai absorver aquilo lá, a carga vai ficar na superfície, fica bonitinho, limpo. E está compatível com aquele uso, né? Vamos pegar um outro extremo, né? A gente tem loja no litoral, lá em Bertioga, é uma região de muita chuva, muito próximo da Serra do Mar, muitos rios, né? Muita umidade. Se eu não me engano, é o maior índice pluviométrico do Brasil, está ali naquela região de Bertioga. Eu acho que ganha até da região da Amazônia em termos de quantidade de chuva. Caramba! Então, assim, é muito exigido. Né? Você pintar uma tinta premium. Mais do que premium. Tintas que tenham atributos para encarar esse ambiente. Você tem ali um ambiente que você tenha muitos fungos, muitas algas presentes no ar, né? E isso vai tudo para a superfície da tinta. Se você não tem uma tinta que consiga resistir e performar bem por um longo tempo, né? Então você está usando o produto errado e você vai ter dor de cabeça. E qual que é a parte mais cara do processo? A mão de obra. Sim. Então ali você tem que adequar o orçamento do teu cliente para aquela necessidade. Lógico, alguns clientes não querem, vai lá no mais barato mesmo para resolver um problema imediato. Daqui um ano... E dá um ano? É menos até? Não, menos de 3 meses está lá na... você me vendeu uma tinta aí que não presta. Não, ela não é uma tinta que não presta. É uma tinta que não estava adequada para aquela condição da sua casa, do ambiente aqui, enfim. Então, o ambiente faz a tinta. E uma vez que você tem aquilo lá muito bem estabelecido, é muito fácil você encaixar isso na tinta. Não adianta você falar assim, eu vou ter aqui uma parede toda amaciada, de gesso, tudo lisinho, você meter uma tinta econômica, uma tinta de piso que deixa tudo texturizado, o acabamento, vai ficar horrível. Exato. Então tem que ter tudo certinho ali para dar tudo certo no processo da venda. E a experiência de compra do consumidor final, seja da tinta, seja da pintura ou dos dois, tem que ser a melhor possível. Verdade. É para isso que a gente está trabalhando. É verdade. E eu sempre, esses dias eu até postei, falei assim, fácil é você conseguir um cliente novo. É muito fácil você lotar uma agenda de pintura, conseguir clientes novos, hoje com Ache Seu Pintor, com Instagram. Mas é muito difícil você manter um cliente da pintura. De você fazer o seu cliente, o pintor conseguir fazer o cliente dele ser o vendedor dele. Porque, eu já tive cliente que me indicou 5 serviços e eu fechei os 5 por conta de uma boa indicação. Falou, esse cara ele tem um valor um pouco mais agregado, mas ele é muito bom. Ele é caprichoso, ele é isso. Agora, se eu estivesse pensando só no próximo cliente, talvez eu faria de qualquer jeito aquele cliente, porque eu sei que eu já fechei um outro serviço. Estou preocupado no nível de satisfação desse cliente para ele me contratar de novo e me indicar muito, né?
Isso entra essa visão empreendedora, né? Que a gente está falando desde o início. Se você está fazendo ali, só executando, você não tem essa visão empreendedora, então você não está preocupado com os colaterais daquilo que você vai fazer, sejam eles positivos ou não. Então, se você está lá preocupado em entregar o melhor, fazer uma boa relação com o teu cliente, entregar um bom serviço e tudo mais, você já sabe, né? Você pode até pedir, né? Ou exigir, me indica aí na próxima obra e tal. E é assim que a gente trabalha numa loja, né? Vendendo os nossos produtos. A gente quer... Eu disse aqui, né? Que a tinta, ela tem um índice de recorrência muito baixo. É lógico, você acabou uma pintura aqui, a percepção sua é que ele vai pintar daqui, sei lá o quê, 3 anos, numa hipótese boa, né? Mas aí você vai estar pensando no salário. E as pessoas que ele pode indicar no meio desses 3 anos? É ela que vai preencher, né, o teu vazio. Então, a gente tem que trabalhar assim, procurando entregar o melhor, ser profissional e buscando com isso você ampliar as suas oportunidades. Legal. Eu agradeço demais, né, o papo aqui, Ricardo. Agradeço demais a oportunidade. Abre espaço também para você voltar novamente com outros temas para a gente estar aqui destrinchando, conversando, abrindo novos assuntos, tocando em alguns assuntos que talvez fiquem esquecidos no mundo da pintura. O seu recado final para quem está assistindo aqui nessa câmera aqui, pode mandar o seu recado final aí para quem está assistindo, lojista, amigos da tinta, profissionais pintores. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria novamente agradecer por ter participado aqui desse bate-papo muito produtivo. Foi muito legal, acho que a gente abordou temas que são presentes todos os dias aqui e a gente não pode se esquivar desses temas, a gente tem que avançar com eles para que o mercado nosso de tintas avance igual, né? O recado que eu dou é isso, se for para o pintor, busque um propósito, tenha um objetivo, uma oportunidade que você deixa de agarrar aqui, vai estar comprometendo aquilo que de repente você poderia fazer de melhor e entregar para você pessoalmente, para sua família e para um negócio que você pensa que não tem, mas você tem. Você ser pintor, você já é um empreendimento. Então, crie propósito, crie objetivo, trabalhe em cima dele e entregue o seu melhor. Para os meus colegas lojistas, vamos caminhar junto para melhorar esse mercado. E para os meus parceiros, fornecedores, fabricantes de tinta, vamos dar a mão aí, vamos trabalhar junto para evoluir essa cadeia como um todo. Obrigado aí mais uma vez a todos aí. E se eu tiver a oportunidade, venho de novo, com certeza. Com certeza. Valeu. Já está mais convidado aí. Satisfação, Ricardo. Tamo junto, família. Não esquece de compartilhar esse conteúdo com alguém, com algum pintor, com algum lojista. Você que é pintor, fala assim, meu amigo lojista, você precisa conhecer a história do Ricardo da Palmares, lá de São Paulo. Manda para ele, para o seu lojista aí da sua cidade, da sua região, para conhecer também a história, né? E a gente está fortalecendo essa corrente. Manda esse conteúdo em algum grupo de pintura. Um forte abraço, acredite nos seus sonhos, bora lutar, tenha sempre sangue no olho para você defender o Danone dos seus filhos e para você garantir o seu futuro através do empreendedorismo. Tamo junto, um forte abraço e até mais.